Sementes de Fé, com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, os versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem, meus amados, tomo nessa oportunidade esse texto, porque nós acabamos de celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. Reforma esta que se firmou sobre alguns pilares da fé cristã, da doutrina bíblica. Quando os reformadores, em especial Martinho Lutero, pôde se levantar contra os desvios, os erros doutrinários, os desmandos da igreja da época e firmou posição, resgatando as doutrinas bíblicas que estavam soterradas na Idade Média, nos escombros da heresia e das inverdades. Na verdade, quando ele se firmou, ele resgatou a chamada doutrina bíblica fundamental, que se baseia na supremacia da Sagrada Escritura sobre a tradição, que se baseava e baseia ainda hoje na salvação através da graça de Deus pela fé, que coloca Cristo Jesus como único Senhor e que toda a glória deve ser dada unicamente a Deus. O apóstolo Paulo, muito antes dos reformadores, como um dos grandes doutrinadores da Bíblia, ele já dizia com todas as letras: porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Todos sabemos, ou deveríamos saber, que a nossa salvação eterna, ela se originou na graça de Deus. Deus, por bondade e misericórdia, diante daquilo que o próprio Jesus afirmou em João 3,16, amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus potencializou a graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. Graça significa generosidade da parte do Senhor para com o homem. Esse homem extraviado, caído em pecado, não tinha por si só condições de se levantar. Então o Senhor toma a iniciativa de enviar o seu Filho ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Isso é graça, isso é amor fluindo, isso é amor prático. O próprio Deus, não o homem, tomou a iniciativa de vir buscar esse homem que se distanciou de Deus, virou as costas para Deus no passado e se enveredou por caminhos próprios. Agora, Deus estende a mão para restaurar este homem. E Paulo afirma: não vem de vós, é dom de Deus. O homem só entra com um ingrediente chamado fé para alcançar a salvação, o perdão, a restauração. Ele não tem que fazer coisa alguma, não vem das obras. Mas lá no passado, como ainda hoje, muitas pessoas acham que tem méritos na salvação, que ele fez ou pode fazer algo para contribuir com a sua libertação espiritual, com a sua salvação. É um ledo engano. O homem não pode fazer nada para ajudar Deus. Simplesmente ele é salvo fruto do amor de Deus, da bondade, da graça do Senhor. O homem entra só com a fé. Nada ele pode fazer. Não é justiça própria. Não é qualquer outra prática que ele possa fazer que vai trazer salvação. Ao contrário, ele tem que descansar no Senhor. O salmista já dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Os fundadores da reforma colocaram os pilares daquela restauração da igreja ao leito sadio da doutrina. Colocava ali também
que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia revelada aos homens, ela tem supremacia sobre as tradições humanas. Nada e nem ninguém se equipara à santa e gloriosa Palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a autoridade suprema. Ela não contém a verdade, a Bíblia é a verdade. Aí Jesus vem e diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica muito claro, então, que a palavra do Senhor, ela sobrepõe a qualquer ideologia humana, pensamentos ou filosofias ou tradições religiosas. Ela tem sempre a última palavra, como autoridade que ela é da parte de Deus. Aliás, a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. Tudo quanto o homem quiser saber a respeito de Deus, dos seus projetos, dos seus planos, da sua pessoa, do seu poder, da sua glória, ele tem que encontrar aqui nas páginas da Bíblia Sagrada toda esta revelação a respeito de Deus. Então, é um grande erro querer colocar a Bíblia no mesmo nível de qualquer outro livro, colocar a palavra em nível das tradições religiosas. Ela é sim a única autoridade que nós temos que fala da parte de Deus. Mas sabemos também que um dos pilares da reforma que trouxe a igreja para o leito sadio da verdade é que Cristo Jesus é único, fora dele não há salvação. Já no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Pedro já dizia que debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a proposta salvadora da parte do Pai para que o homem alcance salvação. Quem crê em Jesus é salvo, quem o rejeita está perdido. Não há outro nome colocado a não ser o nome de Cristo Jesus. Os homens podem ser importantes num dado contexto, mas nenhum pode salvar. Só Cristo morreu na cruz em sacrifício pela humanidade, e ele morreu por todos os homens. Não foi por uma meia dúzia, não foi por um grupo especial de pessoas. Jesus morreu pela humanidade. Agora, nem todos os homens são salvos, porque nem todos possuem fé preciosa em Cristo Jesus, mas ele é a proposta única de Deus para a salvação do homem. Se você que está me assistindo já é salvo por Cristo. Se não é, o poderá ser agora, abraçando Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Nós estamos num mundo onde as pessoas são vaidosas, cheias de orgulho, de vãs sutilezas, mas há uma situação que eu quero colocar aqui. Toda a glória tem que ser dada a Deus. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Então a glória tem que ser direcionada a Deus. Aliás, o Senhor falou: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro eu não darei. Não preste tributos a homens, não se curve diante de imagem de escultura. Tribute louvor e glória ao único Deus, Senhor nosso, através de Cristo Jesus. É comum, as pessoas creem em outros deuses, mas os deuses dos povos são vaidade. Mas o nosso Deus, ele fez os céus, ele é tremendo, ele é poderoso e pronto para nos valer. Então toda a glória pertence ao Criador de todas as coisas e não a homens ou qualquer outro ser neste mundo. Só o Senhor merece ser adorado e glorificado. Com isso eu quero dizer o seguinte, que existe um plano de Deus na terra, que é voltado para a salvação do homem, para a restauração do ser humano, mas o caminho que nós temos para ser alcançado por esse projeto de Deus é ter fé em Deus, é confiar no Senhor, é acreditar nessa mensagem. É por isso que se prega o Evangelho no mundo inteiro, para que todos ouçam o decreto de Deus e, abrindo o coração, crendo, ele pode dizer que está salvo. Mas também o Evangelho é pregado em testemunho a todas as gentes, para que um dia na eternidade ninguém vai escapar do juízo de Deus, porque ouviu e não creu, então Deus não tem culpa nenhuma. Ele se esforçou para que a verdade te alcançasse. Agora está com você a decisão, aceitar o amor de Deus, receber a graça do Senhor, colocar sua fé unicamente em Deus,
você está garantindo uma vida boa neste mundo, mas muito mais garantindo uma eternidade feliz com Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você possa despertar a sua fé nesta verdade que estou anunciando aqui e agora. Sementes de Fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.